coração de cada um de nós seja como uma terra arada, recebendo a maravilhosa semente da palavra de Deus e esta possa frutificar, crescer, frutificar 30, 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Amém. Tomar aqui um pouquinho do meu chá. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Hoje eu quero trazer o tema a blasfêmia contra o Espírito Santo. Repita comigo. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Que palavra, hein, irmãos? Meu Deus. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Nós vamos entrar num texto e já nós vamos entender profundamente. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Repita comigo, eu preciso da palavra de Deus. Irmãos, quando eu peço para repetir, não tem nada a ver com misticismo, tá? Tem a ver com aprendizado. Porque quando você repete o que alguém está te ensinando, algo, uma frase, fica mais fácil para você absorver aquele conhecimento e gravar na tua mente o que você falou. Amém? Por isso que algumas vezes eu peço para vocês repetirem, tá bom? Mas Mateus capítulo 12, versículo 22, em diante, diz assim a Bíblia Sagrada. Mateus 12, 22, em diante. Lhe trouxeram então um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de tal forma que o cego e mudo falava e via. Então Jesus curou este cego e mudo, né? E ele falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, não é esse filho de Davi? Agora o 24, Mateus 12, 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, este não expulsa os demônios, senão pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo acabará em ruína, em nada, né? E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Se eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar seus bens, se primeiro não amarrá-lo, saqueando então a sua casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem não é comigo, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não se perdoará. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Entenda, o Filho do Homem é Jesus, tá? Isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem no mundo, nem neste mundo, nem no futuro. Nem no presente, nem no futuro. É isso que Jesus está querendo dizer. Veja, irmãos, o quão sério é a vida cristã. Quão sério é a respeito da vida cristã. A palavra blasfêmia é um verbo, blasfemar, vem desse verbo blasfemar, e quer dizer palavras ofensivas contra especificamente Deus, né, nesse texto. O contexto da palavra de Deus hoje é blasfêmia contra o Espírito Santo, sabendo que o Espírito Santo é Deus. Amém? Então, palavras ofensivas que ofendem a pessoa de Deus, neste caso o Espírito Santo. O objetivo do ser humano que blasfema é de fato atacar com palavras agressivas a santidade, a dignidade, a moralidade e a majestade do Deus vivo, que é 3 vezes santo. Isaías capítulo 6. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Sempre eu falo, né? Que o Senhor é 3 vezes santo. Sempre eu estou pregando isso. Sempre nas pregações eu falo que o Senhor é 3 vezes santo. Eu vou provar na Bíblia. Isaías 6, versículos 2 e 3. Os serafins estavam... Vamos pegar do versículo 1 para o entendimento se ampliar. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono,
e as orlas do seu manto enchiam o templo. Isaías capítulo 6, versículo 2. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. 3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É por isso que eu sempre digo que Deus é 3 vezes santo. Especificamente nessa mensagem bíblica, a pessoa que está em foco é o amado Espírito Santo. Por quê? Porque nós estamos falando acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo. E já sabemos que blasfemar é dizer palavras que ofendem a pessoa do Espírito Santo. A blasfêmia é pecado? A palavra pecado, vamos entender o que é pecado? A palavra pecado vem do grego hamartia, que significa impureza, erro, desvio. Biblicamente falando, o pecado é a transgressão, é a desobediência da lei de Deus. É um erro, é um desvio contra a retidão de Deus. Adão só tinha que obedecer a única ordem que Deus lhe havia dado: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 18. Porém, infelizmente, houve uma queda, ou seja, o ser humano agora havia desobedecido, transgredido, se rebelado contra essa ordem divina. Infelizmente, o homem pecou. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Faço questão de ler esse texto. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, falando de Adão, e pelo pecado a morte. Então o homem pecou. E Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque em Adão todos nós pecamos. E a consequência desse pecado é a morte. Agora sabemos qual é o conceito de pecado. Podemos dar uma resposta satisfatória à presente questão. A blasfêmia, ela é pecado? Sim, a blasfêmia é pecado. Seja ela contra a pessoa do Pai Celestial, seja ela contra a pessoa do Filho Jesus, e principalmente, sobretudo, contra a pessoa do Espírito Santo. O que é mais grave? A blasfêmia contra o Espírito Santo tem consequência? Sim. Sabendo que consequência é o resultado das escolhas que o ser humano faz ou deixa de fazer, sejam elas boas ou ruins, como em todo e qualquer pecado, saiba que a blasfêmia contra o Espírito Santo também tem uma consequência terrível e drasticamente definitiva, ou seja, sem volta. É muito sério o que eu estou pregando hoje aqui. E olha que consequência é: não há remissão. Repita comigo: a blasfêmia contra o Espírito Santo não há remissão. Remissão o que é? Perdão. Não há perdão. A pessoa que blasfema contra o Espírito Santo não tem mais perdão. É muito sério o que eu estou pregando. Mateus capítulo 12, versículo 30 ao 32, Jesus diz: quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ou seja, contra Jesus, ser-lhe-á perdoado. Há remissão, há perdão. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Lucas capítulo 12, versículo 10, diz assim, e vamos ler, abra a Bíblia, Lucas 12, 10. Lucas capítulo 12, versículo 10. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será
perdoado. Meu Deus, que coisa seríssima. Talvez você esteja com uma pergunta em sua mente, tal como eu lá no começo da minha fé, lá atrás, 31 anos atrás, né? Aquela indagação: por que não há perdão para a pessoa que comete o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? Talvez você esteja perguntando isso aí na sua casa, no seu lar. Por que não tem perdão à blasfêmia contra o Espírito Santo? O que acontece que não tem perdão? Como já vimos acima nas Santas Escrituras, Jesus disse: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoada. Observe uma coisa: no plano de salvação do Senhor Deus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, a humanidade caída, de uma forma inexplicável, ao ponto do Pai Celestial entregar seu único Filho amado, Jesus, o Cristo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho Jesus, o Cristo, em obediência total ao Pai e amor por nós, deu a sua preciosa vida na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressurgiu para todo sempre. Mas qual é o papel do Espírito Santo nesse plano de salvação? O papel do Pai: amar o mundo dando seu Filho. O papel do Filho: amar o mundo dando a sua vida. E o papel do Espírito Santo nesse maravilhoso plano de salvação da raça humana é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora precisamos ler João capítulo 16. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo de número 16. Versículo 5 em diante diz: João 16, 5 em diante: agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque vos disse isto, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia vos digo a verdade: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, letra C maiúscula, está falando de quem? Do Espírito Santo. O Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Olha o versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí o papel do Espírito Santo no plano de salvação. Quem prega, usado pelo Espírito Santo? A igreja. Mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Não é o homem, não é a igreja, não é o ser humano. Ainda que o ser humano esteja cheio do Espírito Santo, como a igreja é cheia do Espírito Santo. Mas esse é o papel do Espírito Santo de Deus. Ele me convenceu, eu ouvi a palavra de Deus há muitos anos atrás. E aí eu fui convencido pelo Espírito Santo. E já saí decidido a ir para o culto naquela noite, do dia 22 de abril de 1993. Depois de uma tarde que eu passei com meu padrasto ali, nós conversando, ele ministrando a palavra de Deus para mim, né? Levando a palavra do Senhor para mim. E eu ouvi a palavra, e à noite eu fui para o culto. Era um sábado. Era culto de festividade das irmãs do ciclo de oração. Fui convidado e fui. E já fui decidido a receber Jesus como meu Senhor e meu Salvador naquele dia. E fui para o culto. Na hora do apelo, fui lá à frente, me ajoelhei e me entreguei ao Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, assim também, vocês têm também como contar o que foi que o Espírito Santo fez, como foi a história de conversão. Ouviram a palavra e o Espírito Santo os convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Foi ele que convenceu vocês. Veio a palavra que precisa, é a palavra que nós nascemos da água, palavra, e do Espírito Santo. Jesus disse isso para Nicodemos. Precisa nascer de novo da água e do Espírito Santo, ou seja, palavra e o Espírito Santo. Entenderam? Então é isso. Portanto, não é a bendita pessoa do Pai eterno, nem a bendita pessoa do Filho Jesus, o Cristo, que convence o mundo, a humanidade caída do seu pecado, mas sim a bendita pessoa do Espírito Santo. Esse é o papel dele no plano de salvação. É o Espírito Santo quem conduz o ser humano ao arrependimento. Esse é seu papel lindo
no maravilhoso plano de salvação. O homem por si só não é capaz de chegar a Deus sem que o Espírito Santo de Deus o guie, o conduza, o mostre que Jesus é o Salvador. Amém? Quem pode dar glória a Deus? Quando após ouvir a palavra de Deus, alguém fica triste por reconhecer que é um perdido pecador e se arrepende e logo confessa a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor de sua vida, isso é um claro e evidente sinal da operação do Espírito Santo atuando de forma eficaz na vida dessa pessoa. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10 diz: a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Olha que coisa antagônica, contrária. A tristeza segundo Deus opera o arrependimento, a mudança de mente e de atitude. Para quê? Para a salvação eterna. Agora a tristeza do mundo opera a morte. Judas Iscariotes traiu sangue inocente, mas ele não voltou atrás. Ele apenas jogou as 30 moedas de prata no pórtico do templo e foi cometer suicídio. Porque não era arrependimento. Era outra coisa, menos arrependimento. Era remorso. Mas Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele pecou. Ele falhou. E a Bíblia diz que ele saiu para chorar amargamente. Foi a tristeza segundo Deus no coração de Pedro que o levou a dizer: eu traí o meu Senhor. Eu andei com ele, eu vivi com ele, eu convivi com ele, comemos juntos. Ele me alimentou espiritualmente. Eu disse que não conhecia por 3 vezes. Porque Jesus disse: você vai dizer que não me conhece 3 vezes. E depois o galo vai cantar. E o galo cantou. E sabe o que eu aprendo aqui? O galo canta que horas? Hoje nem tanto a gente vê isso, mas naquela antiguidade, no tempo dos nossos pais e avós, né? Que moravam nas colônias, né? Nos sítios, né? Ali, o relógio para despertar os trabalhadores rurais era o galo. Sim ou não? Era o galo. Não existia relógio na época da minha avó. Esses relógios, ela até existia, mas ela não tinha ali o contato. Então, o que ela fazia? Tinha o rádio, mas tinha o galo. O galo cantava. Cocorococó, né? E ali havia um despertamento. Os pais se despertavam, os filhos, para trabalhar. E assim, Pedro foi despertado. Porque Pedro dormiu o sono do pecado, da indolência, da negligência espiritual naquele momento. Assim também o Senhor, Ele permite que coisas aconteçam para nos despertar. O galo de Deus, Ele está tocando, Ele está acordando, despertando. O relógio espiritual de Deus está despertando a igreja. A Bíblia diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Quem está entendendo essa mensagem, diga amém. O propósito da tristeza, segundo Deus, é nos despertar para o arrependimento e estes nos levar para a salvação eterna. O propósito de Deus, o maior desejo de Deus é a salvação da raça humana. Esse é o maior desejo de Deus. E note que no versículo que eu li diz a tristeza que vem de Deus. Segundo Deus quer dizer, é uma tristeza que vem do Senhor para o meu coração. Meu Deus, eu pequei. Eu estou em pecado. Agora, quando eu estou em pecado e vivo uma vida de pecado, a ponto de eu dormir o sono do pecado, eu estou também na indolência. E aí, a lepra na Bíblia é símbolo do pecado. E a lepra, ela tira a sensibilidade. Uma pessoa que pega essa doença, chamada também de hanseníase, o que acontece? Pode cortar a pessoa, furar, ela não vai sentir nada. Assim também, quem dorme o sono do pecado, da indolência, da negligência espiritual, não sente que pecou, está em pecado, mas não sente que pecou. Acha que está tudo normal, mas não está. E o Espírito Santo de Deus está tentando acordar, despertar, antes que seja tarde demais. Quem está entendendo, diga amém.
E esta tristeza, segundo Deus, vai operar o arrependimento para a salvação eterna, porque a nossa casa não é aqui, a nossa salvação não é aqui, o plano de Deus para nós não é aqui nesta terra. Deus tem coisas grandiosas, maravilhosas e eternas para a igreja. Por isso, desperta, amada igreja. Acorda, amada igreja. Em nome de Jesus, desperta, tu que dormes. Aleluia! Essa tristeza na alma humana que procede de Deus é, sem sombra de dúvidas, uma linda obra do Espírito Santo, que tem como resultado o genuíno arrependimento para a salvação eterna do ser humano. Em 1 Timóteo, capítulo 4, faço questão de ler com os irmãos. 1 Timóteo, capítulo 4. A Bíblia diz assim, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito, que é o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A apostasia da fé é a primeira, grave e terrível atitude de alguém que certamente blasfemará contra o Espírito Santo. Hebreus capítulo 10. Faço questão de ler. Hebreus capítulo 10. Versículo 26. Olha o que diz a Bíblia. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Olha só, se eu de coração voluntário continuar pecando, não há mais como fazer nenhum sacrifício pelos pecados, não tem mais. Não, mas eu quero viver essa vida, a vida é minha, eu mando na minha vida, eu quero viver do jeito que eu quero. Eu vou fazer o que dá na minha telha. Mas o crente não é assim. Jesus disse, quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, nós somos servos do Senhor Jesus. A palavra servo significa escravo. Não fazemos o que dá na telha da gente, não. Nós fazemos o que está escrito. Nós andamos de acordo com as santas escrituras, amada igreja. Olha o versículo 27. Vou pegar do 26 para emendar com o 27, senão a gente fica sem entendimento. Hebreus 10, 26. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Misericórdia. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, Jesus Cristo, e tiver por profano o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça, o Espírito Santo. Pois conhecemos aquele que disse, minha vingança eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meu Deus, pense comigo, meus irmãos, querido ouvinte da palavra de Deus que me ouve agora. Talvez você que esteja desviada do caminho do Senhor. Pense comigo. Logo, se não é a função do Senhor Jesus, o Filho do Homem, convencer o ser humano da sua condição de pecador, perdido, então, entende-se que é por essa razão que o ser humano será perdoado do pecado da blasfêmia contra Jesus Cristo. Porque Jesus não é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que se alguém blasfemar contra Jesus, tem perdão. Porque o papel de Jesus não é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Entendem? Claro, se este ser humano ouvir a doce e misericordiosa voz do Espírito Santo em seu coração, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo. Ok? Então isso não é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é contra Jesus. Tem perdão. Por quê? Porque quem convence é o Espírito Santo, não é Jesus. Porém, veja só, se uma pessoa conscientemente
depois de conhecer a verdade de Deus e deliberadamente apostatar da fé, ou seja, abandonar a sua fé, a sua comunhão com Deus, deixando de crer na existência do Senhor Deus. Hebreus 11:6 diz que Deus é real. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aquele que crê em Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Preciso tomar aqui meu chá. A ponto dessa pessoa não fazer mais parte da igreja do Senhor Jesus. Ou seja, se essa pessoa abandonou sua fé, não faz mais parte da igreja de Jesus, não ora mais, não lê mais a Bíblia, e pior, agora é contra a palavra de Deus, é contra Deus. E se o tal ser humano cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo, dizendo coisas horrendas, como foi o caso dos fariseus, já não resta mais sacrifícios pelo pecado dessa pessoa. Pois tal pessoa pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, o sangue precioso de Jesus Cristo, e ultrajou o Espírito da graça, o Espírito Santo. O que é ultrajar o Espírito da graça? Isso significa que tal ser humano insultou, ofendeu gravemente a dignidade da pessoa bendita do Espírito Santo. Infelizmente, tal pessoa blasfemou contra ele, o expulsando definitivamente de sua vida, não deixando margem alguma para que o levasse ao arrependimento, obtendo assim a sua salvação eterna em Cristo Jesus. Por essa razão está escrito: se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse digo que não ore. 1 João, capítulo 5, versículo 16. É sério, não é? Qual é o pecado que é para a morte? Só tem um pecado para a morte que não tem mais volta, não tem mais perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo. O camarada foi crente, tal e tal, se desviou completamente do Senhor, abandonou, vive uma vida de pecado, ainda vai falar coisas contra o Espírito Santo. Odeia a palavra, odeia Deus, odeia isso, e ainda vai falar bobagem contra o Espírito Santo. Além de ter apostatado da fé, vai falar bobagens contra o Espírito Santo. Já não resta mais sacrifícios pelo pecado dessa pessoa. Por quê? Porque cometeu o pecado que é para a morte, e morte eterna. Morte aqui é morte eterna. É lago de fogo. É coisa muito séria, irmãos. Por quê? Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Ora, se ele afastou o Espírito Santo, a Bíblia diz: não apagueis o Espírito. Se ele apagou o Espírito Santo, insultou, ultrajou a dignidade da pessoa bendita do Espírito Santo, quem vai convencê-lo? Se não é papel do Pai Celeste, nem do Filho amado Jesus Cristo, e nem anjo nenhum, mas é a pessoa do Espírito Santo. Então quem vai convencê-lo? O Espírito Santo não chega mais perto dessa pessoa. E isso é muito triste. Entenda, a morte no versículo acima citado, como eu disse, é a morte chamada também, né, Apocalipse 20, verso 6, de segunda morte. Vamos ler lá para a gente entender? 20, verso 6. Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Apocalipse 20, 14. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Olha o versículo 15. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Realmente, o nome desta pessoa foi riscado do livro da vida. Não está mais lá. Por quê? Porque blasfemou contra o Espírito Santo. Quem blasfemar contra o Espírito Santo será participante da segunda ressurreição e morrerá eternamente, ou seja, será réu do juízo final. Essa segunda ressurreição, todos os ímpios vão ressuscitar na segunda ressurreição, no último dia, e vão entrar no juízo final para ouvir o veredito e ser lançados no lago de fogo. É sério, não é, irmãos? E a Bíblia diz que será réu do juízo final. Ouvirá o veredito de condenação e será lançado no lago de fogo.
Meus queridos e amados irmãos e queridos ouvintes da palavra de Deus, é com temor e tremor que eu prego essa mensagem, que é muitíssimo séria. Mas isso é um despertar do Espírito Santo, de Deus para nossas vidas, para todos que me ouvem. Marcos capítulo 3, versículo 28 a 30. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do juízo, réu do eterno juízo. Porque diziam, tem espírito imundo. Os fariseus, uma seita das principais seitas no judaísmo, do segundo templo judeu. A palavra fariseu significa separatista. Os fariseus seguiam a rigor a lei de Moisés e as tradições e costumes dos seus antepassados. Eles acreditavam na ressurreição e em anjos. Atos 23, 8. Como separatistas, eles não se davam com os saduceus, que era outra seita. Porém, para atacar o Senhor Jesus Cristo e aos seus discípulos, os fariseus se uniram juntamente com os saduceus para combater contra Jesus e seus discípulos. Mateus 16, 1. Os fariseus por fora tinham uma aparência de piedade, pareciam homens de Deus. Mas em Mateus 23, o Senhor Jesus revelou quem de fato eles eram. Sepulcros caiados, que por fora tinham uma aparência de beleza, mas por dentro eram podres. Esses falsos religiosos cometeram o gravíssimo pecado imperdoável, ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo, por causa de seus corações impenitentes, duros como pedra, que não se arrependem, os quais viram com seus próprios olhos o Deus encarnado, o Deus Emanuel, mas foram obstinados, não se deixaram convencer pela pregação da palavra de Deus por meio de Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 4, eu faço questão de ler com vocês. Lucas capítulo 4. Diga glória a Deus pela palavra do Senhor. No versículo 14 em diante, Lucas 4, 14 em diante. Diz assim, vou beber aqui um pouquinho do meu chá. Deus está me dando graça. Glória a Deus pela sua bênção, meu Deus, na minha garganta. Então, pelo poder do Espírito, o Espírito Santo, tá? Voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Lucas 4,15. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, a Bíblia Sagrada, né? Conhecemos hoje como Bíblia Sagrada. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, aos presos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, que dura até a presente era. Amém? Esse ano aceitável do Senhor é uma palavra profética, não é um ano de 12 meses, mas é um tempo que só Deus sabe quando vai terminar. E esse tempo terminará. Esse ano aceitável do Senhor terminará com a partida da igreja, o harpazo, o arrebatamento, que pode ser hoje, pode ser amanhã, não sabemos, pode ser daqui a um ano, não sabemos o dia nem a hora, temos que estar prontos e preparados para esse maravilhoso dia. Versículo 20, fechando o livro, o devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos em Jesus. Versículo 21, então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, estava sobre Jesus. Diante desse texto bíblico, fica claro que o Senhor Jesus foi ungido, foi separado pelo Espírito Santo para realizar as obras de Deus. No entanto, em Mateus 12, como já lemos,
temos usado aqui Mateus 12 como base dessa palavra, do versículo 22 ao 32, os fariseus, sob influência maligna e carnal, blasfemaram contra o Espírito Santo, afirmando de forma desrespeitosa e ultrajante que o Senhor Jesus tinha demônio, que Belzebu, que era o príncipe dos demônios, estava sobre Jesus e não o Espírito Santo. Isso era o que os fariseus estavam dizendo, blasfemando contra o Espírito Santo. Da mesma forma, os escribas blasfemaram contra o Espírito Santo em Marcos 3, 20 a 30. Estes seres humanos não sentiram nenhuma dor na alma por terem pecado contra o Espírito de Deus, contra a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Queria contar uma experiência para os irmãos. Quando eu era novo convertido, meus 14 anos, há 31 anos atrás isso aconteceu comigo. Eu tinha 14 anos, novo na fé, em Cristo Jesus, meu Salvador. Eu pensei que eu havia blasfemado contra o Espírito Santo. Talvez eu esteja pregando para alguém que está com esse medo, que está com medo assim de ter blasfemado contra o Espírito Santo, ter perdido sua salvação. Escute minha experiência. Pensei que eu havia blasfemado contra o Senhor, contra o Espírito Santo. Então aquela voz de acusação na minha mente não deixava nem eu sossegar, irmãos, perturbando a minha mente. Que eu tinha pecado, que não tinha mais jeito, que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo. Irmãos, eu chorava. Dentro da minha casa eu chorava, eu pedia perdão ao Senhor, mas eu não me sentia perdoado. Eu achei que eu tinha perdido a minha salvação por completo. Eu achei que não tinha mais perdão para mim. Eu achei que eu estava sem misericórdia de Deus para a minha vida. Até que um dia eu não aguentei mais aquela pressão e procurei o meu pastor de congregação e contei com lágrimas, pranto, tudo o que se passava dentro da minha alma. Depois que ele me ouviu, meus prantos, ele observou meus prantos, minhas lágrimas, e ele me disse sorridente: olha aí a prova real que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Está aí a prova real. Aí eu disse: não entendi não. Aí ele disse assim, ele continuou, ele disse assim: você está chorando, você está triste, você está arrependido. Sinais claros que o Espírito Santo está em você. Glória a Deus. Aleluia! Até hoje, quando eu me lembro, eu fico emocionado. Como foi bom saber que o Espírito Santo não havia me deixado. Aleluia! 31 anos se foram e eu estou aqui pregando para você que pensa que não há mais perdão, e eu venho te dizer: há perdão de Deus para a sua vida, a misericórdia de Deus para a sua vida. Você não blasfemou contra o Espírito Santo se você está triste por ter falado besteiras contra Deus, quando estava desviado. Talvez você pensa que Deus não te ama, mas eu venho aqui como pregador dizer que o Senhor te ama, que o Senhor está com você, Ele te ama sim. Essas vozes na tua mente não são vozes do Espírito Santo. Há perdão de Deus, a misericórdia de Deus nessa hora. O Senhor Jesus está conosco e está convosco aí, você que me vê nesta tela e me ouve nesta hora. Portanto, eu saí daquele dia, daquele lugar, com a minha alma leve, feliz, tranquilo, e 31 anos já se passaram, servindo ao Senhor. E hoje eu vivo um avivamento particular. Eu amo o meu Senhor Jesus como se eu tivesse o recebido ontem como meu Salvador. Eu quero que este amor, ele propague-se por toda a igreja. Que o Espírito Santo multiplique o seu amor por Jesus e o meu. Que amemos a Jesus, adoremos a Jesus, sirvamos a Jesus, colocamos Ele em primeiro lugar em nossas vidas. Ele é a cabeça da igreja, o chefe, o pastor, o sumo bispo da nossa alma, o noivo amado que vem buscar a sua igreja. E o Espírito Santo está dizendo: desperta, amada igreja, porque Jesus vem, o noivo vem, aleluia, glória a Deus. Portanto, meus irmãos, descansemos nossos corações na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.
É por isso que a saudação do crente não é simplesmente bom dia, boa tarde, boa noite, não. A saudação primária, em primeiro lugar, do crente é a graça e a paz do Senhor Jesus. Porque a Bíblia fala que existe o dia mau. Efésios 6 fala que existe o dia mau. E como dizer bom dia se você está passando por um momento difícil na tua vida? Alguém vai e diz assim, bom dia. Aí você, não sei. Mas quando um crente diz assim, a graça e a paz do Senhor Jesus, ainda que o outro crente esteja num dia mau, mesmo chorando, mas ele diz a graça e a paz do Senhor Jesus. Porque esta paz que Jesus nos prometeu, ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. É a paz interior, é a paz, como diz a Bíblia, que excede todo entendimento. É esta paz que repousa em nossas vidas como crentes. Não significa que o crente não passa por lutas. Sim, passamos por tribulações. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Passamos por dificuldades na área espiritual, emocional, sentimental, familiar, conjugal, moral, na saúde, nas finanças. Passamos sim por intempéries, mas sabemos que o Deus Todo-Poderoso está conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco todos os dias e todas as horas. Amém? Glória a Deus. Então, nesta paz do Senhor Jesus Cristo, pois o Espírito Santo, nosso Consolador, está habitando em nós e nos guiando a toda a verdade. Em 1 João capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz assim, faço questão de ler. 1 João, capítulo de número 2. 1 João 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é chamado no grego de Paracleto, que é uma palavra grega significando alguém que é chamado para estar ao lado de uma pessoa para defendê-la. Ou seja, o Senhor Jesus é o nosso amado advogado. Amém? Em João capítulo 14, olha o que diz a Bíblia. João capítulo 14, versículo de número 15. 14, vamos pegar do 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Olha João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha o 16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não sobre vós, mas em vós. O nosso corpo é morada do Espírito Santo de Deus. Vigia no que tu faz com o teu corpo, meu irmão, minha irmã. Nosso corpo não é para a imoralidade. Nosso corpo não é para as coisas erradas desse mundo. Nosso corpo não é para a pecaminosidade, mas nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, morada de Deus. Olha o 18. Não vos deixarei órfãos, largados. Eu sempre digo que nós não estamos largados. Não. Nós não estamos aqui, largados. Não vos deixarei órfãos. Virei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, por que pretende se manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, versículo 23. Olha o que Jesus diz. Se alguém me amar, guardará a minha palavra. Que o salmista diz? Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti.
meu Pai o amará e viremos para ele, e nele faremos morada. Morada. Olha aí. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Esta palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas o Consolador, olha aí, ó. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Senhor Jesus, ele fala sobre o Espírito Santo, como acabamos de ler. Que ele é o nosso Paracleto, traduzido em nossas Bíblias em português brasileiro como Consolador ou Ajudador. Eu quero trazer um destaque para o versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Outro vem do grego alos. Preste atenção. Outro Consolador. Essa palavra outro vem do grego alos, que significa da mesma natureza, ou seja, da mesma essência divina. O Espírito Santo, irmãos, não veio substituir ao nosso Senhor Jesus, mas confirmar definitivamente a sua presença em nós. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que o Espírito Santo, existem várias e várias expressões bíblicas para se referir à santa pessoa do Espírito Santo de Deus. Atos 16, Atos capítulo 16, versículos 6 e 7. Nós estamos caminhando para a finalização desta mensagem. Atos 16, versículos 6 e 7. Paulo está fazendo uma viagem missionária, está levando consigo a Timóteo. Quem escreveu o livro de Atos foi o médico amado, Lucas, tá? O evangelista Lucas, o médico amado. No versículo 6 ele diz, Atos 16, 6 e 7. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Versículo 7. Veja como o Espírito Santo conduz a igreja. Estava conduzindo o apóstolo Paulo e Timóteo. Versículo 7. Quando chegaram a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitia. Olha aí. O versículo 6 fala Espírito Santo. Mas o versículo 7 está dizendo Espírito de Jesus. Alos, da mesma essência, da mesma natureza divina. Ou seja, a comunhão entre as pessoas da Santíssima Trindade é tão poderosa. Um único Deus em três pessoas distintas. Pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A comunhão, irmãos, a união deles é tão poderosa que a gente não consegue compreender muitas vezes. Nós só vamos ter entendimento quando chegarmos no céu. Mas olha só, o Espírito Santo também é chamado de Espírito de Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não veio substituir o Senhor Jesus, mas ele veio confirmar definitivamente sua presença em nós. Jesus pagou o preço na cruz, nos resgatando, nos lavando, nos limpando, para que nós pudéssemos receber o Espírito Santo dentro de nós. Somos morada do Espírito Santo de Deus. Portanto, no céu, junto ao nosso Pai Celestial, temos o nosso advogado, 1 João capítulo 2, versículo 1, como eu já li, o Senhor Jesus Cristo, que está junto ao Pai. E na terra, especificamente dentro de nós, o nosso advogado, ajudador, consolador, o Espírito Santo de Deus. E eu quero terminar com 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Na terra nós temos quem? O Espírito Santo como nosso advogado fiel, como nosso consolador, nosso ajudador. 1 Coríntios 6, 12. Em diante. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12 em diante. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas,
mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Prostituição vem de uma palavra grega chamada porneia, por nome porneia. Todo pecado de imoralidade, adultério, que é o sexo entre pessoas que não são cônjuges, né? Pecado do sexo entre solteiros, fornicação, a imoralidade sexual, pornografias, tudo que está ligado à imoralidade sexual vem da palavra porneia, prostituição. E a Bíblia diz que o nosso corpo é do Senhor e para o Senhor. Versículo 14. Ora, o Deus que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de meretriz, de prostituição, de porneia? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se une à prostituta faz-se um corpo com ela? Pois serão, como diz, dois numa só carne. Mas o que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus nos vossos corpos e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 12 a 20. Apocalipse 22, 17, a Bíblia diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito é o Espírito Santo. E a noiva, a igreja. O que eles dizem? Vem. E Apocalipse capítulo 22, versículo 20 está escrito. Vamos ler lá juntos pra gente falar junto, todo mundo junto. Quero que todos leiam juntos comigo pra gente falar junto. Olha o versículo 17. O Espírito e a noiva dizem vem. Agora o versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, que é Jesus, certamente cedo venho. Agora, olha o que a igreja diz. Amém. Vem, Senhor Jesus. Diga aí na sua casa e todos comigo. Vem, Senhor Jesus. Nós estamos esperando. Não é grande tribulação, anticristo, falso profeta. Estamos esperando o noivo amado, Jesus Cristo, Filho de Deus.